As pequenas empresas estão presentes na maioria dos setores da atividade econômica do Brasil. Elas são responsáveis por cerca de 60% dos postos de trabalho no país e respondem por aproximadamente 30% do PIB nacional. Sua importância pode ainda ser medida pelo conjunto de leis e programas dirigidos especialmente a elas. O Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o Programa Brasil Empreendedor, o SEBRAE, o SIMP, os programas de financiamento do BNDES e a própria Constituição Federal, que confere a elas tratamento jurídico diferenciado. A pequena empresa sempre terá um papel-chave na ocupação da mão de obra e nas economias nacionais. Enquanto a globalização dos mercados garante o lugar das grandes empresas, que dividem entre si partes substanciais da produção mundial em todos os setores, as pequenas e médias empresas são fundamentais para garantir as ações que as grandes não podem assumir, por não terem interesse, capacidade ou flexibilidade para realizá-las. E se, por um lado, as pequenas empresas possuem flexibilidade para se adaptarem rapidamente às exigências do mercado e agilidade na tomada de decisões, por outro, elas apresentam uma série de dificuldades no que diz respeito à gestão da saúde e segurança no trabalho. Embora as pequenas empresas não disponham dessa infraestrutura de recursos humanos com a competência necessária, técnicos especializados para fazer a gestão da saúde e segurança, a pequena empresa ela pode criar esse núcleo de competência, proporcionando a oportunidade para que os seus próprios trabalhadores sejam treinados na identificação dos perigos e avaliação e controle dos riscos nos seus locais de trabalho. O que a gente não pode admitir é que, pelo fato de ser uma pequena empresa e pelo fato dela não dispor de especialistas com a competência necessária para abordar o problema, que essas questões que são graves sejam ignoradas, né? Eu acho que as pequenas empresas e os empresários das pequenas empresas têm a responsabilidade de compreender de que saúde e segurança é um aspecto importante, não só porque vai preservar a integridade física e a saúde dos seus trabalhadores, mas também é um elemento essencial para proporcionar às pessoas nos locais de trabalho a motivação necessária para que eles possam produzir com mais segurança e, enfim, proporcionar a produtividade necessária que o empresário deseja. As circunstâncias de trabalho nas pequenas e médias empresas são, em sua maioria, desfavoráveis ao trabalhador. Eles trabalham em situações potenciais de risco imediato, como nos casos de acidentes, ou risco a médio e longo prazo, como nas doenças ocupacionais. Nos dois casos, o trabalhador vai ser prejudicado de forma temporária ou permanente. E a empresa também, já que é dela a responsabilidade civil e criminal por tais sequelas. A conclusão a que se chega é que empresa e trabalhadores devem se unir para anular essas situações. O risco é uma condição existente no ambiente de trabalho que pode desencadear um acidente. E o perigo é a exposição de pessoas a esse risco. A solução duradoura, dependendo do risco que se encontra, né, envolve uma série de pessoas, né? Às vezes, dependendo da complexidade que se tem em virtude do risco que está em estudo, né, você envolve pessoas da área de engenharia industrial, pessoas da área médica, pessoas da área produtiva, né? A questão é o envolvimento de todos, né? Principalmente das pessoas aonde se localiza esse risco, porque são elas que estão no dia a dia lá, né? E podem nos dar, assim, ideias, sugestões, no sentido da gente trabalhar essas ideias, essas sugestões e levar realmente a uma solução definitiva para a eliminação daquele risco. Para se ter uma noção mais exata do risco que o trabalhador sofre no ambiente de trabalho, é necessário observar, primeiro, se ele está exposto à fonte do perigo. Segundo, se está em contato com a fonte de perigo. Terceiro, o tempo e a frequência com que entra em contato com esse perigo. E quarto, a que distância se encontra da fonte de perigo. A partir dessa análise, pode-se chegar então a 3 conclusões. Quanto maior o tempo de exposição
ou contato com o perigo, maior o risco. Quanto maior a frequência de exposição ao perigo, maior o risco. Quanto mais próximo da fonte de perigo, maior o risco. A avaliação dos riscos é o que nos dá subsídio para trabalhar com segurança. A avaliação dos riscos significa estar em todas as áreas, conhecendo o risco da empresa. Cada atividade, nós temos hoje na empresa solda, nós temos trabalho em altura, temos o transporte em si. Então, conhecer cada atividade dentro da empresa é que nos dá a condição de inibir o risco. Para se elaborar um programa de gerenciamento de riscos, é necessário passar por etapas bem específicas. A primeira é de avaliação. Nela deve-se fazer a caracterização do local de trabalho e a identificação das exigências legais. Em seguida, a identificação das fontes de perigo e a estimativa dos riscos. Feito isso, passa-se para a segunda etapa de planejamento. É hora de elaborar o programa de controle de riscos, ou seja, de criar as soluções. A terceira etapa é de implementação e a quarta de controle. Através da documentação e da monitoração do programa, vai-se saber se ele é eficiente e eficaz. Caso a resposta seja negativa, deve-se revisar o programa e voltar à etapa de avaliação da identificação dos perigos. Olha, a avaliação dos riscos ela é importantíssima na questão da prevenção de acidentes. É o primeiro passo que se inicia numa atividade de uma empresa. É onde você vai fazer o trabalho de prevenção, identificando os riscos, tomando ações corretivas, preventivas dentro da empresa, onde você vai elaborar procedimentos, medidas corretivas dentro da empresa, sejam elas na implantação de uma proteção numa máquina, no equipamento, ou então até mesmo um equipamento de segurança para instruir o trabalhador como a utilização correta desse equipamento. A avaliação dos riscos é fundamental para o desenvolvimento e definição de políticas de prevenção, definição de recursos, estabelecimento de prioridades e implementação de ações preventivas. Passa pela caracterização do local de trabalho e identificação dos perigos existentes, identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos aos perigos. Estimativa dos riscos associados aos perigos identificados. A participação do trabalhador na elaboração de um mapa de gerenciamento de riscos é fundamental em todas as etapas, desde a identificação dos riscos até o controle do programa. Suas sugestões, ideias e questionamentos são fundamentais, já que são baseados na experiência do dia a dia, na observação da realidade do trabalho e na dificuldade ou não de se executar determinadas tarefas. A pequena empresa e a grande empresa, todas as empresas têm a obrigação de identificar os riscos ocupacionais a que elas expõem seus trabalhadores. Essa identificação dos riscos é independente do número de empregados das empresas e o levantamento deve ser feito por profissional com habilitação técnica. As empresas elas são classificadas em função da sua atividade principal e em graus de risco. Dependendo dessa classificação, as exigências são maiores ou elas são menores. Por exemplo, elas são classificadas de 1 a 4. Uma empresa de grau de risco 1 por exemplo, escritórios de advocacia em geral. Empresas de grau de risco 2, a gente pode classificar como escolas. Grau de risco 3, transportes de cargas em geral, rodoviário, seria grau de risco 3. E 4, um grande exemplo é a construção civil. No caso do programa de controle médico de saúde ocupacional, empresas de grau de risco 1 e 2, com até 25 funcionários, elas, embora sejam obrigadas a elaborar o programa, elas não precisam contratar um médico coordenador deste programa. Para empresas de grau de risco 3 e 4, acima de 10 funcionários, elas são obrigadas a também elaborar o programa e a manter um médico coordenador deste programa. A experiência mostra que um bom local de trabalho contribui para aumentar a produtividade, porque permite e facilita o planejamento da produção, melhora a comunicação interna e as relações de trabalho, aumenta a confiança, a autoestima,
o comprometimento e a cooperação de trabalhadores e empregadores. Enfim, todos só têm a ganhar com a segurança: o trabalhador, a empresa e o país. Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.